Aí, de fato, assim, abriu minha cabeça para muitas coisas. Eu nunca tinha viajado para fora do país, até então. Viajei com a Eliana para ir para Game Connection Europe. Tá. Então, em Paris? Em Paris. Uhum. E um evento super legal, muito bacana. Uhum. Pô, ela simplesmente começou o primeiro evento internacional para Paris. Um pouco chique, né? Junto com a Paris Game Show, Paris Game Week. Foi lá a minha primeira viagem. Fiquei muito amiga da Eliana naquela viagem, ela me ensinou muita coisa. Voltamos, começamos a fazer mais coisas. Aí foi, né, GDC, mais Big Festival, que Sim. De longe é um evento que me ensina muito o tempo todo. Mais um ano de vergueiro. Mais um ano de vergueiro. Eu acho que foram... Foi 16, 17, foi 15, 16, 17, 18 vergueiro. E daí Clube Homes. Clube Homes 19. Clube Homes com Tênis Clube Paulista. Acho que uma das decisões mais controversas. Tênis Clube Paulista em 18. Que em 18, do Centro Cultural e... Não, é verdade. Foi isso mesmo. Uma das decisões mais controversas que a gente fez de colocar num prédio completamente separado a rodada de negócios. O ambiente era lindo. Maravilhoso. Foi um ano que a Apex colocou muito investimento, porque a ideia era fazer uma rodada de economia criativa, não só de games, né? Sim. E foi bacana, mas nossa, o traslado de um lado pro outro. Puxado. Dava pra fazer a pé. Dava pra fazer a pé, mas, né? Era uma caminhadinha. Uma caminhadinha, uma subidinha. Então. O pessoal nerd que não faz exercício. Pô, e depois da quarta ida e vinda, você já começa a ficar com um pouquinho de raiva. Você começa a questionar a sua vida, as suas decisões. Por que eu tô no mercado de games? Eu lembro de um momento, a gente andando de lá pra cá, acho que eu com a Eliana, a gente... Por que a gente pegou esse prédio mesmo? Pensando, né? E meio que a gente foi passando por essas evoluções. A gente acompanha o evento já de perto há muito tempo, então é legal ver essa evolução, mas assim, eu acho que os meus aprendizados com games vão meio que andando junto com isso, porque foi meio de ficar encantada de perceber que existia toda uma questão de negócios dentro da indústria que eu não fazia ideia. Para perceber modelos muito diferentes dependendo das empresas, porque no meio de tudo isso tem também eu me envolvendo com cada um dos associados da Abra Games. Claro. Gostando de vários deles, fazendo muita pergunta imbecil para muita gente. Não existe. Para você que tá assistindo nesse exato instante, não existe pergunta imbecil. Imbecil é não perguntar, porque daí tu não vai ficar sabendo, né? Isso é verdade. E... aos poucos, assim, percebendo quanto as coisas são muito complexas. E eu falo isso como elogio. As coisas são complexas em games, o que torna tudo muito interessante. Sim. E aos poucos, vendo a indústria ficar muito complicada também. É uma coisa que, assim, a gente percebe muito todo ano, porque todo ano a gente pega e vai falar, por exemplo... Você viu o que tá acontecendo com IA? Sabe? E antes disso foi cripto e metaverso, e a gente sempre entra numa discussão nova... E eu acho que as pessoas de games são muito interessantes nesse ponto, porque a gente gosta muito de debater sobre as coisas. O que a gente pode acabar perdendo tempo às vezes, mas eu acho muito válido. E muitas vezes a gente tá muito na vanguarda, né? Eu trabalhei com o DK, kit de desenvolvimento da Oculus, em 2014, 13, eu acho, uma coisa assim. E ele se tornou, de fato, assim, algo mais corriqueiro, ali 23, 24, com a Apple entrando no mercado. Então, são coisas que a gente... Tem coisas que tu viste em evento, na Game Developers Conference, na GDC, aquelas hastes mentais, né? Tem um monte de coisa que a gente vê que diz, caramba, isso aqui vai ser o futuro. E desaparece, né? E depois volta... leva e volta de outras formas. Geralmente tem alguém de games envolvido. É muito engraçado isso, mas eu diria que tem algumas características que eu observo, pelo menos nos desenvolvedores brasileiros. Eu digo porque eu tô sempre muito perto, procuro pelo menos estar no máximo que eu posso dos associados, mas eu noto o quanto todo mundo é muito adepto a explorar coisas. E eu acho isso muito legal. Sim. É uma indústria que não tem medo de, tipo, vamos reavaliar os conceitos e ver pra onde que a gente vai a partir daqui. Claro. Que eu acho que é uma coisa muito válida. Então... foi mais ou menos essa trajetória que me levou aí um crescimento de profissional na indústria.
Sim. Então é o momento que estamos hoje. Legal que tu disseste isso da questão da indústria, da gente avaliar. Coincidentemente, eu dei uma palestra há pouco tempo atrás comentando justamente isso, que as pessoas não tenham o medo de que tudo já foi criado, né? Porque a sensação, às vezes, quando sai na faculdade, diz, putz, se eu tivesse feito a faculdade, poxa, eu saí em 2014 de lá e já inventaram o smartphone, já inventaram o celular, e agora eu não tenho mais... É difícil de entrar no mercado, é difícil de conseguir fazer uma coisa que nada vai surgir. E logo depois surgiram N coisas que tu viste ser criado do zero, entende? Pois tipo, pô, não existia o mercado cripto agora com jogos Web3 e tudo mais. É uma coisa já velha, mas, poxa, isso foi criado. Então, por isso que a gente acha que o pessoal se dá o direito de testar, porque às vezes tu tá pegando uma nova onda. As empresas consolidadas que trabalham com VR hoje, que trabalham com console, que trabalham com celular, elas já estão consolidadas nessa área e elas não vão testar o outro lado. Cabe ao indie que saiu da faculdade testar esses novos e achar um novo mercado para ele se tornar a referência no futuro daquela vertente. Então eu acho isso muito legal, eu acho super interessante que sempre vai ter alguma coisa nova. Vai ter alguém de games que vai fazer um jogo totalmente focado em IA, não sei o que lá, e aquilo ali eles vão ser a referência de jogo de IA por algum tempo, entende? De repente vai ter alguma outra empresa que vai ser referência da próxima jornada e é muito legal na tua função que tu vê todas as empresas desde a criação. Penso assim, pelo menos em 3 empresas que tu viu serem criadas e hoje serem o pilar daquela vertente de jogos, né? Então... Eu tenho alguns casos assim, embora que, assim, tem várias historinhas especiais dentro da Bra Games. Inclusive, eu vou te dar várias sugestões de pessoas para você conversar depois, mas é bacana isso, porque eu vi muita coisa muito interessante surgir de gente que era muito indie. Muito assim, eu vim de Pindamonhangaba, mas eu tô fazendo isso aqui e era legal pra caramba. Sim. Porque eu acho que vem muito a questão quando a gente fala de movimento indie, eu vejo muito essa liberdade de você poder explorar coisas novas e tentar torná-las suas, ou pelo menos tentar guiar. Por exemplo, a gente tem muito debate hoje sobre IA, né? Eu também sou uma pessoa muito cheia de paradoxos, assim, quando eu vou discutir as coisas, né? Por um lado, eu acho incrível a tecnologia, por outro, eu também tenho receio de como isso afeta os profissionais, mas eu tenho um lado otimista também que é pensar que a gente tem que tentar domar essa tecnologia para que ela se torne algo saudável, uma ferramenta para nós e não alguma coisa que funcione em detrimento. E eu acho interessante ver quem consegue de fato fazer isso. E eu fico feliz de estar numa posição que eu posso ajudar essas pessoas. Sim. Porque o meu trabalho hoje não é desenvolver jogos, né? Ao menos assim, definir um modelo para um jogo, não é nada disso. O meu trabalho é um só. É promover o Brasil, as empresas brasileiras de games, os jogos brasileiros e os serviços brasileiros também para jogos lá fora. Legal. E aí é bacana, né? Porque quando o produto é bom, ele se vende sozinho, né? Mas... Por isso que tu tem que fazer muito trabalho na indústria de games. Entendi, agora entendi o gancho que ela quis criar, né? Não, mas... a gente enquanto Brasil, né? Eu acho que a gente também tem aquela coisa, assim, meio a síndrome de ser um underdog, né? Sempre. E... eu fui também vendo aos poucos esse paradigma mudar em mim, à medida que eu ia participando das feiras, e às vezes sentir assim, nossa, ninguém presta atenção na gente. E eu sabendo e ficando de coração partido, porque eu sabia que tinha aquele projeto ali no stand que eu apoiava muito e gostava muito, e via que a pessoa saía das reuniões assim com uma cara derrotada. Entendo. E... aos poucos, vendo essas empresas crescerem, e marcando muita coisa, e passando correndo no stand, falando, Paty, eu vim deixar aqui o meu negócio, não sei o que, eu tenho que ir pro Marriott fazer uma reunião, não sei o que. E pá, e você fica, nossa. Só a gente sabe o quanto a gente corre, né, lá fora. Só a gente sabe. E vai de hotel pra hotel, pra hotel, pra hotel, de reunião em reunião. Queria que todo mundo comprasse um podômetro antes de ir pros eventos, assim, só pra ver o quanto a gente gasta o pé. Eu tenho isso, não um podômetro, mas eu tenho no celular, eu marco isso, e na última, na Alemanha, eu fiz 15 quilômetros. Nossa. Em um dia. Jesus Cristo, é muito. É muita coisa. Teve uma Talk Game Show que eu andei 50 mil passos num dia, foi horrível. Eu acabei o dia destruída, mas... enfim, a gente faz muito isso, né, de ficar indo pra lá e pra cá. Teve um evento que mudou muito também a minha visão desse paradigma de indústria, que foi a XJazz.
A XDS é External Development Summit. Uhum. Para quem não sabe, é o único evento do mundo que é focado em External Development. Sim, para quem faz trabalho para outros. Né? Exato, é você pegar um pedacinho do jogo, né, e desenvolver para uma empresa maior que não tem braço ou o recurso ou o tempo para fazer aquilo. Então, assim... Acho que o nosso melhor exemplo é a Cocu, que trabalhou no Horizon Zero Dawn, que é um jogo super famoso, e ela fez a parte artística através da XEX. Exatamente. E é um evento muito interessante. Primeiro porque ele é muito exclusivo. É um evento muito diferente dos que a gente geralmente faz. E ele tem uma cara mais séria, sabe? A GDC é descoladona, o Big é descoladão. A XDS não, você ainda vai num business casual, mas você sente assim que as pessoas são um pouco mais elegantinhas ali. Interessante, gosto. A primeira vez que eu fui, eu tava assim, bem... Eu acho que eu não tô preparada pra estar nesse local, assim. Essas pessoas estão muito executivas aqui pra mim e eu tô vindo muito do chão de feira. Uhum. Mas eu fui, falei, ok, vamos aprender o que tá acontecendo aqui nesse evento. E é muito interessante, porque a XGS é um evento que é frequentado pelas nossas empresas mais maduras. Sim. Então... eu aprendo muito quando eu viajo, né? Porque os associados gostam de me falar o que está acontecendo. E nisso eu vou aprendendo várias coisas. E eu tive essa experiência de ver, assim, algumas empresas sendo muito bem aceitas lá na feira. E vários amigos e tinham todos os contatos. Uhum. Para ver algumas empresas mais novas indo ao evento e, assim, passando algumas dificuldades, mas conseguindo fechar coisas boas. Para agora um momento em que eu tenho várias empresas pequenas que já estão chegando nesse estágio de que elas já têm os contatos também, e elas já sabem, e elas já chegam com a agenda pronta. E de ver 2 pesquisas da XGS falando que o Brasil é o país que mais cresce nesse setor. Sim. Tá muito favorável, né, nesse momento. Muito favorável, porque a gente tem muito talento no Brasil. Sim. E a parte de External Development é um jeito que... É um segmento que eu acho que ele demonstra bem esse tipo de talento sendo explorado. E também um sistema de qualificação, né? De certa forma. Porque, afinal de contas, tu tem as pessoas que, como quem tá entrando no mercado e pode fazer parte daquele time, tu tem as pessoas senior. Quando tu tem um work for hire, um trabalho externo, tu tem normalmente uma pessoa mais experiente que vai encabeçar o projeto e vai terceirizar, não terceirizar, mas também vai ter pessoas mais júniores acompanhando o processo. Então ali tu também vai sedimentar uma indústria que vai aprender como é que se faz uma arte para um AAA, para um jogo do tamanho de um God of War, dos jogos gigantes, né? Tipo, poxa, agora eu entendi. Não é fazer o teu joguinho, nada contra os jogos menores aqui do Brasil. Trabalhei em vários jogos pequenos, mas quando tu tem uma estrutura maior, tu tem 100 pessoas, 200 pessoas trabalhando dentro daquele projeto e tem muitas frentes e muitas necessidades e muito tipo de reunião diferente com pessoas do mundo inteiro, ali tu tá te qualificando de fato. Tu tá dizendo, putz, eu tô falando com um cara que tá na Ucrânia, que tá vendo a parte de game design, tô falando com um cara que tá na Alemanha, que tá vendo a parte de marketing, tá falando com um cara que tá na Polônia, que tá vendo a parte de técnica. Diz, caramba! E daí tu junta tudo isso aí num grande... uma colcha de retalhos, né, e aprende com todo mundo, entende como é que cada um passa o seu perrengue. Eu acho isso incrível e eu acho que é por onde se fomenta uma indústria, de fato. Esse foi só um pedacinho do episódio. Fica aqui e assiste o episódio completo. E depois, comenta pra gente o que tu mais gostou. Se quiser estar no canal, Rossad, clica, dá like, compartilha e te inscreve no canal. Tchau,